Fala galera, tudo bom com vocês? Isaac na área. E aí, conforme prometido, segue então aí os outros vídeos do capítulo 5 de Mateus. Se você gostou, já deixa seu joinha. Se você acha que pessoas precisam ouvir esse vídeo, então bola pra frente, vamos compartilhar, ok? Caso queira deixar algum tipo de interação, alguma pergunta, tô aqui, eu vou responder vocês. E é isso aí. Esse é o segundo texto, segunda parte do livro de Lucas, capítulo 5. E na primeira eu falei sobre o encontro de Jesus com os discípulos, os desdobramentos desse encontro entre Jesus e os discípulos, especificamente sobre Pedro. E como o encontro de Jesus com os discípulos, uns discípulos cansados, que trabalharam a noite toda, não pegaram nada, foi super positivo, gerando então uma pesca maravilhosíssima. E você vai ver logo no capítulo 6, no versículo 6, no versículo 8 do capítulo 5, você vai ver o resultado da orientação de Jesus. Você fala, pô, vai ali, vai nas águas mais profundas, lança a sua rede. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte pra gente, que a pesca ela foi tão grande, ela foi tão maravilhosa a ponto das redes querendo se rasgar. As redes não foram suficientes para poder conter a quantidade de peixe, a ponto também de aquilo que era especificamente de um grupo de discípulos acaba então esparramando. É tanto peixe que esparrama para as mãos daqueles outros pescadores e profissionais que estão ali em volta de Pedro, e tem que chamar esses caras para que o barco não afunde de tanto peixe. E o que eu quero basicamente me concentrar nisso? É que assim, na caminhada de Jesus, ele vai acabar lidando com uma mentalidade religiosa desgastada na cabeça dos discípulos. E a manifestação dessa religião no decorrer do tempo, ela é muito notória, ela chega a ser oposição ao ministério de Jesus. Não é à toa que assim, o estado dessa religião no coração dos homens, assim, ela é tão ruim, ela é tão perniciosa, ela causa um efeito tão negativo, a ponto assim de Jesus orientar os próprios fariseus, os maiores opositores deles. Assim, ó, o modo com que vocês estão lidando, Deus ele tem uma proposta de vida muito maior para vocês, muito maior para vocês, e aí eu creio muito nisso daí. Só que vocês estão assim com o pé numa lama tão ruim, a ponto de assim destruir com a vida de vocês. Que é quando Jesus então admoesta eles assim, vocês estão entrando num grau tão religioso, tão ruim, a ponto de vocês então blasfemarem contra o Espírito Santo. Vocês podem chegar num ponto de não conseguirem mais o perdão de Deus. E assim, a manifestação dessa religião sim, no coração dos discípulos, especificamente nesse contexto aqui, ele vai se dar, por exemplo, no momento em que Pedro, em vez de curtir o que Jesus fez, de se alegrar com o que Jesus fez, Pedro fica morrendo de medo. Então assim, Pedro ele morre de medo com coisas boas. E do outro lado, assim, de contrapartida, por exemplo, a gente tem uma outra espiritualidade em que, de certo modo, prega a abundância de Deus. Afinal de contas, Deus ele é tão grande, Deus ele é tão bom, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Pai. E quem é o pai que negaria alguma coisa aos filhos? É sempre esse princípio do amor de Deus pra gente. Então, por um lado, você vê uma religião assim ruim, causando prejuízos no coração dos homens. Do outro lado, uma espiritualidade abundante. E parece que de um determinado momento, uma choca com a outra. E você vai ver o efeito disso, por exemplo. A presença disso é toda vez em que os discípulos
estão trabalhando com Jesus, vivendo com Jesus, você vai ver como essa religião acaba chocando com aquilo que Jesus ele quer fazer e quer operar entre os discípulos. E assim, aí surge uma pergunta, afinal de contas, é possível viver uma vida abundante em Deus ou não é? E eu diria o seguinte, é possível. É possível, inclusive é um dos princípios, se você levar em consideração que o Evangelho de Deus, então, é as boas novas de Deus aos homens, então toda essa bênção da vontade de Deus, do reino de Deus, já inicia logo na mensagem. Eu tenho uma mensagem para vocês, e essa mensagem ela será chamada de boas novas, de boas notícias. Então, assim, a rejeição também, a rejeição de uma vida de bênção, de uma vida abundante, e ela pode ser também um efeito de uma religião desgastada, e de uma religião no qual Jesus ele tenta tirar os discípulos o tempo todo. Você repara assim que nos versículos anteriores sobre a orientação de Jesus, os discípulos então passam a colher muito peixe. E eu penso assim que justamente esses são um dos fatores assim primordiais da caminhada cristã. É impossível sob a orientação do Evangelho, é impossível sob a orientação da Palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, a gente não avançar na vida, ter uma outra vida. Se isso não aconteceu, se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. E eu acredito assim, então, que pode ser que mensagens de uma religiosidade perniciosa talvez estejam misturando com a mensagem central do Evangelho. E é por isso que talvez que a gente não viva aquilo que Deus quer que a gente viva. Só que de contrapartida, o Evangelho também vem trazer uma outra dimensão do que essa bênção que pode vir de Deus, essa abundância que vem através do Evangelho. Ela não é um tipo de mensagem, não é um tipo de vida onde faz com que os homens vivam para si, com que, por exemplo, já que eu achei então um poço abundante de bênçãos, onde eu achei então aqui uma possibilidade de viver uma vida plena, então eu vou viver para isso. Não, eu vou buscar então cada vez mais e concentrar cada vez mais as minhas necessidades e tentar matar uma sede incansável que eu tenho de coisas. E não, o Evangelho, se ele prega as bênçãos de Deus para a gente, ele prega, só que de contrapartida ele também anuncia um princípio de que só faz sentido as bênçãos de Deus em mim, só faz sentido as bênçãos do Evangelho em mim, a transformação do encontro de Jesus na minha vida só faz sentido se uma vez que essas bênçãos me tocarem, elas então alcancem as pessoas ao meu redor. É por isso então que no texto é muito claro, aquilo que era o alvo de Pedro, uma vez que ele encontra, ele vai repartir, ele vai compartilhar. O Evangelho, ele entrega aos homens um modo de vida, um novo modo de pensar, uma outra possibilidade, uma vida plena em Deus, só que isso só vai fazer sentido se o que de Deus vier tocar a minha vida e se expandir para aqueles que estão ao meu lado. Então assim, talvez o lado ruim que Jesus encontra, por exemplo, na vida dos seus discípulos, é que o que eles têm de Deus não é suficiente para poder então desaguar na vida daqueles que estão próximo dele. É por isso que uma boa parte de que Jesus vai contrapondo a vida dos discípulos são o individualismo. Jesus vai sempre bater contra o individualismo, uma religião para dentro de si. E assim, tem muita bênção. E quando essas bênçãos então me alcançam, quando elas me alcançar, quando Deus me curar minha mente, curar o meu coração, curar minha forma de caminhar, é por isso que ao aceitar Jesus a gente anda por um outro caminho.
E aí tem que alcançar e apresentar um outro tipo de